Meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol para um vídeo hoje muito legal onde eu vou trazer para vocês algumas atualizações que mostram o seu São Paulo Futebol Clube top de linha. Um time muito mais moderno, um time muito mais adaptado com o futebol moderno e um time que agora sim, apesar do ano estar sendo maravilhoso, vai brigar títulos nos próximos anos e eu vou te mostrar o porquê. Não é só uma questão de modernização, de aparelhagem, mas tem também ganhos de números já que eu vou mostrar e falar também sobre o mercado de futebol. Sabe esse mercado onde você tá vendo meia brotando no tricolor aí? Vai ser muito top, então venha comigo aqui na coletiva do Juba Futebol. Deixa o like aí pra dar uma moral no vídeo. Bate o dedo no like mesmo aí que você me dá uma força. Se inscreva aqui no canal. Vê se você não tá inscrito. Vai lá embaixo, olha lá, rola aí pra cima, vê se você tá lá. Tem inscrever-se. Se estiver, já se inscreva, porque você não está inscrito. Aqui são seus vídeos de manhã, aqui na coletiva do Juba. Tamo junto! Lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet, parceira nossa aqui do canal, que é também parceira de times como Barcelona e Liverpool. E a 1xBet é o seguinte, se você usar o meu código aqui, o meu link, você vai ter um bônus de 100% no seu primeiro depósito. Ou seja, depositou 100 vira 200, 200 vira 400, 300 vira 600, 600 vira 1.200, até os 1.200 reais vai nessa questão de dobrar o depósito, o seu primeiro depósito. Muito louco, olha só. Copa do Brasil amanhã, tá? Ó, Corinthians e São Paulo na Arena do Corinthians. Tá pagando pro Corinthians a vitória, tá pagando 2,68. E a vitória do São Paulo 2,79. O São Paulo quase que é favorito jogando na casa dos caras. E o empate, que é muito provável, paga 3,08. E depois tem o Grêmio também com o Flamengo, tá pagando a vitória do Grêmio 2,5, 2,5, né? E a do Flamengo 2,78. Isso é equilíbrio e é tudo na 1xBet. Primeiro comentário fixado. Vai na 1xBet. Valeu, XBet, tamo junto. Meus amigos, o Rafinha, ele veio pro Brasil agora, tá vindo, chegando, ou já chegou, não jogou na Alemanha. Acho que isso minimiza um pouco o problema que foi. Até eu enxerguei como um verdadeiro problema. O capitão do time não estar aqui conosco, não ter ido lá para Cuiabá com a delegação, não ter ficado junto, coisa que o Ferrarese tem demonstrado que sempre está junto. Um galopo da vida, o cara não estava lá, não gostei. Mas já que ele não jogou, se estiver apto a jogar agora pelo São Paulo, tá bom pra caramba, que jogue, que seja feliz, que dê muito certo, que seja aquele Rafinha que jogou contra o Palmeiras e que foi muito bem. Agora contra o Corinthians o cenário é outro, o São Paulo perde pro Cuiabá e causa uma insegurança, né? Por parte dos São Paulinos que estavam totalmente confiantes para esse jogo contra o Corinthians. Agora, depois dessa derrota pro Cuiabá, com o time, acho que tinha 3 desfalques no time, 3 reservas ali só, que era Natan, era o Marcos Paulo, e tinha mais um também, que eu não lembro qual que era agora, acho que o volante Luan. O resto era basicamente um time titular. Então o São Paulo não consegue ganhar do Cuiabá, inclusive perde o jogo. E aí ficou complicado pro São Paulino que estava totalmente confiante, mas vamos acreditar que isso aí foi outra situação, tá? Mercado da bola, vou falar sobre Everton Ribeiro logo logo. Primeiramente, Lucas Moura. Surge uma notícia de um jornalista, o Giacomelli. É um jornalista aí. Vou pegar depois o nome dele para colocar no outro vídeo. O nome dele, ele fala que o Lucas Moura, ele é um cara bem informado. E ele fala que o Lucas Moura, ele deve assinar com o time turco agora nessa janela nos próximos dias. Nada certo ainda. O Lucas Moura é um cara, é um nome que cresceu muito no São Paulo, principalmente depois de ficar sem clube. Eu sei que muita gente que tá aqui olhando nos meus olhos agora não quer que eu fale muito do Lucas Moura. Só que o Lucas Moura, ele é um jogador que diferente, por exemplo, do Benítez, que muita gente pede pra eu falar sobre o Benítez, que o São Paulo tinha que trazer o Benítez agora e tal. Isso aí o Benítez não adiantaria nada pro São Paulo, porque não vai poder jogar o Brasileiro, jogou 7 jogos no Brasileiro já. Não vai poder jogar a Copa do Brasil, porque jogou pela América Mineiro. Sabe, daqui a pouco não pode jogar nem a Sul-Americana, então não vai poder jogar no Brasil, no São Paulo. Não adianta nada trazer um cara assim. É a mesma coisa do Soteldo, que o Santos quer vender, desvalorizou pra caramba lá. Não dá pra trazer um cara e não contar com ele pra temporada. O Eric do Ceará já foi assim. São Paulo trouxe um reforço que não pode contar com ele, vai vir no fim do ano. Então não adianta nada esse tipo de reforço. Se for gastar pouquinho, como foi com o Eric, pouquinho, na realidade de um Soteldo,
né, de um jogador mais caro de um Lucas Moura, é pouquinho. Aí você até pode, visão de futuro e tal. Agora, pra trazer um cara pra não jogar, não adianta. Por isso que o Lucas Moura, ele passa a ser um atrativo tão grande, né? Porque o Lucas Moura é um jogador que ele poderia jogar todos os campeonatos, tem 31 anos e está treinando. É um cara que chega, põe a camisa e vai pro jogo. Pouquíssimo teria que se adaptar ao futebol do São Paulo e ao estilo de jogo do Dorival. É muito simples pro Lucas jogar com o Dorival. Então é triste pensar que o São Paulo se distancia do Lucas Moura a cada dia, né? Triste, porque o Lucas não vai brilhar em outro time que ele brilharia no São Paulo. Pode até dar certo na Turquia, não tô falando que não dará certo. Mas no São Paulo, seria um dos melhores jogadores do Brasil, seria uma pegada assim incrível de jogo, de talento. E o Brasil, convenhamos, tem poucos jogadores talentosíssimos. O Lucas aqui no Brasil ia ser ídolo e ia ser cotado até para a seleção brasileira. Uma pena que não esteja na mesma vibe que esteve o torcedor do São Paulo nos últimos meses, aí nos últimos dias, principalmente. Bom, o São Paulo se modernizou. São Paulo montou, fechou uma parceria lá, isso você já deve ter visto por aí. Ele montou uma parceria para se modernizar enquanto recuperação de jogadores, preparo físico e tal. Aquela recuperação que foi feita para o Neymar jogar a Copa, aquela equipe é quem está no São Paulo agora. Lembra que depois que o Neymar se machucou e tal? O pessoal com o pé, machucou com o pé e voltou e conseguiu jogar a Copa. É aquela tecnologia, aquele sistema que o São Paulo vai utilizar. O São Paulo já trouxe tudo para o São Paulo, para Barra Funda, para o Morumbi. Vai ficar lá. O São Paulo agora, para cada jogador que se machucar, se lesionar, o São Paulo tem uma tecnologia diferenciada para recuperação de jogadores, coisa que tem sido. O São Paulo tem tido dois problemas, né, nos últimos anos. O primeiro deles é o cara que vai e se machuca. Aquela gestão de elenco do Hernan Crespo, aquilo foi assustador. Nós não víamos tantas contusões quando era o Fernando Diniz o técnico. Para não ir muito para trás, nós vimos muito com o Aguirre. O Aguirre, os jogadores, principalmente o Everton e o Rojas, foram contusões que o São Paulino sentiu muito ali, porque o São Paulo era líder, e aí parou de correr nas pontas. Nenê e Diego Souza pelo meio sentiram muito as ausências de Everton e Rojas naquele trabalho do Aguirre. Aquilo foi muito duro pro São Paulino. Só que aquela situação ela era um pouco nova pra gente. Não era que era novo, não tinha lesões. É que muitas lesões e comprometer um ano inteiro, o São Paulo não costumava ter. Né? Tinha exemplos, mas não tão presentes. Quando foi na gestão do Crespo, quando o Crespo era o técnico, aquilo, se eu não me engano, foram 19 contusões. Aquilo era uma coisa assustadora. Aquilo era uma coisa que você falava, não é possível. Era assistir um jogo, contava 10 minutos, se ninguém se machucasse já era um milagre. Passando dos 20, se ninguém se machucasse, era um milagre. E com certeza, acabando o jogo, alguém estaria machucado. Esse era o trabalho do Crespo à frente do comando técnico de São Paulo. O Crespo, ele tinha sido campeão antes do São Paulo. Quando ele chega agora que vai embora do São Paulo, ele é campeão de novo. É um técnico qualificado, muita gente gosta. Só que ele, eu ouvi uma história que o Pablo Maia, por exemplo, um dia vomitou. Desculpa até o termo, mas, sabe, passou mal no treino de tanto que o Crespo exigia dos caras no treino. E isso, para muita gente, é uma coisa boa e para muita gente é uma coisa ruim. Vamos pensar que o Crespo pratica um futebol moderno e que ele exige muito dos caras como se fossem máquinas. São Paulo não tinha máquinas e machucou todo mundo. Culpa do Crespo? Não. Mas culpa de você não ter um elenco de máquinas, não ter uma tecnologia interna de estrutura e contratar um cara igual o Crespo, que depois de fazer muitas entrevistas, você contrata um cara que vai exigir do elenco algo que o elenco não pode entregar. Então tem culpa de todo mundo, talvez menos do Crespo, dos jogadores, mas a diretoria deveria ter visto. Quando foi com o Rogério Ceni, a mesma coisa. Contusões sempre. Agora com o Dorival, o São Paulino tem visto muito menos contusões e contusões nada sérias. Beraldo machucou, já voltou. Alan Franco machucou, já voltou. Tem muitos jogadores que se machucaram, já voltaram com o São Paulo. E aí, o São Paulo agora tem essa tecnologia que é para recuperar os caras. Mas olha que dado interessante. Eu vi aqui, ó, que na matéria de hoje, o São Paulo ele bate recorde de estatísticas físicas, resistência e velocidade. Tem aquele GPS dos jogadores, o radarzinho que vai acompanhando os jogadores. E o São Paulo hoje, o elenco do São Paulo hoje, é recorde de estatística. Tanto em resistência, ou seja, o cara aguenta correr mais, e de velocidade, aquela arrancada, esticada, o cara corre mais hoje.
Então o São Paulo, que já trocou um pouco do departamento médico, ele já se modernizou, já colocou caras novos por ali. O próprio Dorival ajuda nisso, reformado em educação física. Já tinha dado uma declaração que não iam machucar tantos jogadores pelo posicionamento que ele colocava. Hoje o São Paulo conta com um time que corre muito mais. Então isso é o futuro hoje. Isso é acordar num dia melhor e falar: meu time não é uma bagunça. Meu time não é uma baderna qualquer, meu time é um time de futebol de atletas profissionais qualificados. Bacana de pensar nisso. Voltando agora para Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro segue novamente. Primeiro foi o André Rizek, depois teve o Gabriel Sá. Alguns jornalistas do meio, muito bem informados, eles estão cravando mesmo que o São Paulo está com conversas com o Everton Ribeiro e que essas conversas vão surtir uma proposta de acordo com o projeto São Paulo para ter Everton Ribeiro em 2024. O São Paulo gostaria de tê-lo agora, mas aí vem naquela mesma lenga-lenga da situação do Benítez, do Soteldo. O Everton Ribeiro também não poderia jogar a Copa do Brasil pelo São Paulo, tá jogando pelo Flamengo, inclusive, e não poderia jogar o Brasileiro pelo São Paulo. Se viesse agora, como que seria a situação? São Paulo iria fazer uma proposta, assinar um pré-contrato e tentar a liberação dele junto ao Flamengo. O Flamengo pode barrar, como fez, como todo o time faz, ou ele poderia liberar, como fez com o Marinho, lá pro Fortaleza. Se o São Paulo tivesse o aval do Flamengo, ele poderia trazer o Everton Ribeiro agora, assim que assinasse um pré-contrato. O Flamengo poderia pedir jogadores em troca, dificilmente aconteceria. Compensação financeira, ou o Flamengo poderia abrir mão do Everton Ribeiro simplesmente para não pagar mais o salário. Só que aí o São Paulo não pagaria o mesmo que o Everton Ribeiro recebe no Flamengo e o São Paulo não iria querer para agora. Iria ficar ou o Flamengo paga um pouco e o São Paulo paga o restante, 800 mil, por exemplo, 750, e o Flamengo paga o resto até o fim do ano, ou o Flamengo segura o cara lá e paga integralmente. Como o jogador tem jogado, é difícil ele vir pro São Paulo agora, mas esse pré-contrato está para acontecer e isso só depende do São Paulo conseguir firmar com o Everton Ribeiro. Pré-contrato não depende do aval do Flamengo, depende simplesmente do jogador querer vir. Aí o São Paulo assinaria o pré-contrato, Dorival tá na vontade de ter Everton Ribeiro no São Paulo e Everton fecharia já para vir pro começo do ano que vem. E você gostaria de Everton Ribeiro no São Paulo ou não? Esse foi o seu boletim informativo matinal. Espero que você tenha gostado. Nos vemos mais tarde no vídeo na coletiva do Juba. Tamo junto, meus amigos. Um abraço. Até a próxima. Valeu!